A diretora, que chamava ele de fraco, agora só ri quando o CEO negro manda abaixar. Matheus Almeida sempre foi o alvo dos risos e deboches na empresa XYZ. Ele era só um assistente operacional, e a diretora Amanda Vieira não perdia a oportunidade de humilhá-lo. Matheus, você não consegue fazer nem o básico, ela dizia, enquanto o resto da equipe se divertia com isso. Cada palavra dela era uma facada, mas o que ninguém esperava era que aquela história de opressão tivesse um desfecho dramático. Um dia, com a determinação que crescia dentro dele, Matheus decidiu que não seria mais o fraco. Ele lutou, aprendeu e, incrivelmente, se tornou o novo CEO da XYZ. Assim que ele assumiu o cargo, a roda da fortuna virou. Agora era ele quem controlava o ambiente tenso da sala de reuniões. Os ecos das palavras cortantes de Amanda ainda pairavam no ar. Mas a dinâmica havia mudado de forma impressionante. Em um evento onde ele se sentia mais à vontade, Matheus organizou sessões de alinhal. Ele convocou Amanda, sua ex-opressora, para um primeiro encontro em uma sala escura, quase claustrofóbica. As paredes pareciam se aproximar conforme as luzes se apagavam, deixando o espaço carregado de tensão. O coração de Amanda disparava. O ambiente a lembrava das inúmeras vezes que ela brincou com Matheus, e agora ele estava ali para desafiá-la. Matheus, você não precisa disso, ela tentou dizer, mas sua voz tremia, e Matheus só deu um sorriso enigmático. Sua presença era agora cheia de confiança. Amanda, é hora de olharmos para o passado, ele disse, a voz firme como um eco profundo. Ele começou a expor os momentos que ela considerava pequenos, mas que para ele foram espinhos tortuosos. O que você diz sobre mim nunca foi só uma piada. Foi uma expressão da sua insegurança. Vamos entender isso. Matheus instigou Amanda a olhar além da superfície de sua fachada forte. A tensão no ar era palpável. Ele apontou para suas crenças de superioridade que sempre a mantiveram blindada. A vulnerabilidade dela começou a aparecer com a dor que ele sentiu tantas vezes. Ela estava ali, na sua frente, não como diretora, mas como uma mulher que carregava suas próprias fragilidades. Uma batalha invisível se desenrolava entre eles, ela lutando contra o próprio reflexo e Matheus desafiando o espectro do passado. Silêncio. A pressão aumentava. Ele a observava, esperando. As paredes pareciam vibrar com o peso do passado. O que ela descobriria sobre si mesma? E até onde Matheus estava disposto a ir para mostrar a verdadeira força dele? O futuro da empresa poderia depender disso, mas sua própria alma também. Amanda, por sua vez, estava em um labirinto de emoções. O que ela realmente pagaria por suas ações? A pergunta pairou no ar, deixando um gosto amargo como a sombra da dúvida. O capítulo terminava ali, mas esta história estava longe de acabar. A batalha pessoal entre Matheus e Amanda apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Silêncio. A tensão estava tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Matheus e Amanda se encaravam, mas o olhar da diretora mudava, como se uma tempestade se formasse em seus olhos. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz carregada de tremer. Matheus mantinha a postura firme, mas dentro dele uma onda de ansiedade surgia. Ele estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. Amanda, você tem que entender. Mas antes que ele pudesse continuar,
A porta se abriu repentinamente. Um dos colaboradores, Felipe, entrou correndo, pálido como um papel. Desculpa interromper, mas você precisa ver isso. A urgência na voz dele fazia o coração de Mateus acelerar. O clima tenso da sala foi substituído por uma sensação de apreensão. Felipe fez um gesto brusco e um telão na parede se iluminou. O rosto de Amanda empalideceu quando a imagem apareceu. Um vídeo dela, uma gravação secreta. As palavras que escapavam de sua boca eram cruéis, desferindo insultos a Mateus e outros membros da equipe, rindo de suas inseguranças. As risadas da sala conferiam um eco de dor ao que agora ela estava vendo. Não, isso não é o que pensa. Amanda tentou se defender, mas os murmúrios começaram a crescer. Mateus sentiu um nó na garganta. Era como se um universo inteiro estivesse desmoronando diante de seus olhos. A equipe assistindo naquela sala não era a mesma. Eles eram um bando de curiosos embrenhados em um show chocante. Isabel, uma colega próxima de Amanda, soltou um "Meu Deus", que reverberou como um golpe no silêncio. O que era aquilo? A expressão de Amanda agora era de desespero. Ela tentava agir normalmente, mas o pânico começava a se espalhar. Será que ela realmente sabia que era filmada? Mateus se perguntava, enquanto o vídeo mostrava todas as suas inseguranças expostas em um espetáculo cruel. Era um jogo sujo, uma traição de alguém bem próximo, e a verdade estava se revelando. Mateus, isso não é... Eu nunca quis que isso saísse assim. A voz dela empacava em entrecortes, enquanto seu rosto se contorcia em busca de uma defesa que ela não tinha como oferecer. Mas algo na postura de Amanda começou a mudar. O receio de ser exposta lentamente se converteu em raiva. Você fez isso? Você se juntou a eles? Ela acusou, olhos brilhando como chamas. A sala parecia girar. Mateus puscou. Ele não era o único que estava sendo atacado agora. Era como se a faísca do passado estivesse se voltando contra ela. Não sou eu quem precisa de provas, Amanda. Você se tornou aquilo que tanto desprezava. Será que sua razão para me humilhar sempre foi apenas refletir sua própria insegurança? Sua voz tinha um aperto, mas também uma certa liberdade. Aquela reação inesperada transformava a dinâmica. Os murmúrios se intensificavam. Ele viu vários rostos enquanto a realidade começava a se desdobrar. Aquela revelação repentina não só chocava Amanda, mas a todos na sala. Será que havia um traidor entre eles? Quem tinha gravado aquele momento? A desconfiança crescia como fumaça. O jogo era maior do que eles podiam imaginar. E o rosto de Mateus ficou pálido dramaticamente ao pensar em quem poderia ser. Com um olhar furtivo, ele analisou os rostos ao seu redor. Isabel parecia perplexa. Felipe estava tenso, mas a maior preocupação girava em sua mente. A luta por justiça tinha se tornado um dos maiores embustes da empresa. Amanda agora estava em um labirinto emocional e a cena descambava para um abismo desconhecido. O futuro da empresa, a vulnerabilidade de Mateus, tudo estava em jogo, e o que viria depois deixava todos em suspense, com um nó na garganta e um frio na barriga. As consequências daquela soma de traições ainda estavam por vir, e a batalha mal tinha começado. A tensão estava tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Mateus e Amanda se encaravam, mas o olhar da diretora mudava, como se uma tempestade se formasse em seus olhos. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, a voz carregada de nervosismo. Mateus mantinha a postura firme, mas dentro dele, uma onda de ansiedade surgia. Ele estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. "Amanda, você tem que entender." Mas antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu repentinamente. Um dos colaboradores, Felipe, entrou correndo, pálido como um papel. "Desculpa interromper, mas você precisa ver isso." A urgência na voz dele
fazia o coração de Mateus acelerar. O clima tenso da sala foi substituído por uma sensação de apreensão crescente. Felipe gesticulou de forma brusca e um telão na parede se iluminou. A expressão de Amanda empalideceu ao ver a imagem. Um vídeo dela, uma gravação secreta. As palavras cruéis que escapavam de seus lábios agora soavam como um eco do seu passado, e as risadas da sala conferiam um tom de dor ao que ela estava vendo. Não, isso não é o que você pensa. Amanda tentou se defender, mas os murmúrios no ambiente começaram a ganhar volume. Mateus sentiu um nó na garganta. O universo de humilhação que havia vivido se transformava em um espetáculo chocante. Isabel, uma colega próxima, soltou um "meu Deus", que reverberou como um golpe. Mateus olhou para Amanda, esperando que ela reagisse. O pânico começava a se espalhar pelo ambiente. Mas em meio à confusão, foi a reação de Amanda que mais surpreendeu. O que antes era uma defesa, agora se transformava em ataque. Você fez isso? Você se juntou a eles? Ela balançava a cabeça, a raiva nascendo enquanto seus olhos brilhavam, como chamas resplandecentes. Não sou eu quem precisa de provas, Amanda. Você se tornou aquilo que tanto desprezava, respondeu Mateus, sentindo uma liberdade brotar a cada palavra. A sala estava em alvoroço. Todos assistiam ao declínio da diretora, que parecia perder a compostura. E então, por um instante, em meio ao caos, um barulho forte ressoou. A porta principal da sala se abriu com um estrondo, e um grupo de policiais entrou, roupas pretas e insígnias brilhantes. Mateus Almeida? Um deles chamou, o olhar firme e direto. O coração de Mateus parou por um momento. O que estava acontecendo? Você está preso por divulgação de informações confidenciais e assédio. Temos um mandado de prisão. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. O grupo de funcionários ficou em choque. Amanda olhou para Mateus com olhos arregalados, desconcertada. A revelação da gravação, sua queda, e agora isso? Havia algo muito mais profundo por trás. Mateus mal conseguiu reagir. Ele sentiu a pressão do mundo caindo sobre ele. Cada olhar na sala pesando como um fardo. Eu não fiz nada. Ele gritou, mas a autoridade dos policiais não vacilava. A equipe assistia em um silêncio atordoado, os murmúrios agora substituídos por uma expectativa tensa. Amanda agora estava em um labirinto emocional, o desespero se misturando com uma sacudida de revelação. Havia um traidor, mas quem poderia ter plantado esse momento? O que mais estava escondido? Enquanto os policiais se aproximavam, Mateus se perguntou: quem realmente era o inimigo naquela sala? O futuro da empresa, a vulnerabilidade dele. Tudo estava em jogo. E com o olhar segurando a verdade próxima, a cena deixava todos em suspense, com um nó na garganta e um frio na barriga. O que viria em seguida? A batalha mal tinha começado. Os policiais avançaram e o ar ficou pesado. Mateus estava paralisado. A sala, que antes pulsava com tensão e emoção, agora transbordava confusão. Ele piscou, tentando processar a situação, mas tudo parecia girar. Amanda estava em choque, a expressão misturando raiva e medo. Isso não pode estar acontecendo, ela exclamou, virando-se para Mateus, como se esperasse que ele pudesse salvá-la. Antes que Mateus pudesse responder, um novo barulho estourou como um trovão. A porta se abriu com violência. Um homem entrou correndo, ofegante. Ele parecia familiar, mas indistinto em meio ao caos. Espera! Não prendam ele! Gritou, gesticulando freneticamente. Era João, o melhor amigo de Mateus. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. O olhar de Mateus se iluminou. João, o que você está fazendo aqui? Mas antes que a resposta pudesse vir, João puxou um pendrive do bolso, enfiando-o no computador conectado ao telão. Ela logo iluminou com uma série de documentos e imagens.
Os olhos de todos se arregalaram. Isso é tudo o que você precisa ver, berrou João. E então, um vídeo começou a tocar. A sala encheu-se de vozes. Nela estavam várias gravações de Amanda, rindo e debochando de Mateus. E o mais chocante, imagens de reuniões e conversas privadas, em que Amanda combinava com outros membros da equipe para derrubá-lo. Você deveria estar preocupado com o quão vulnerável você está, Mateus. Esse assistente incapaz nunca irá chegar a lugar algum. A risada era alta e sarcástica. A boca de Mateus secou. O objetivo de Amanda não era apenas o humor cruel. Ela queria se certificar de que ele nunca conseguiria avançar. Ela queria a demissão dele. A sala explodiu em murmúrios enquanto a verdade se infiltrava no entendimento coletivo. Amanda estava encolhida contra a parede, pálida como um papel. Isso não é o que parece. Ela gaguejou, mas agora ninguém acreditava mais nela. A máscara estava caindo e a autoimagem de superioridade dela se desmoronava. Os policiais pararam, perplexos, e a tensão atingiu novos limites. João continuou. Alguém de dentro estava gravando tudo. Amanda, você pensou que estava no controle, mas agora todos sabem quem você realmente é. Nesse momento, o coração de Mateus parecia querer explodir. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aí estava a reviravolta que ninguém esperava. João, o amigo fiel, se transformando em um herói no meio da tempestade. Então, um grito interrompeu tudo. Parem tudo isso agora! Uma figura apareceu na porta, e todos se viraram. Era a nova investidora da empresa, Sofia, com um olhar determinados. Ela havia acompanhado a cena do lado de fora e agora, com sua presença, trouxe um novo tipo de tensão para o ambiente. Eu não vou deixar essa empresa se afundar em um escândalo desses, ela clamou. Os olhos de Mateus se arregalaram. Que ligação ela tinha com aquilo tudo? O ambiente ficou tenso, o cheiro de traição no ar. Sofia lançou um olhar cheio de significado para Amanda, e o pânico no rosto dela era palpável. Mateus estava entre a emoção e a surpresa. Como tudo isso se entrelaçava, o que mais poderia estar escondido? Era como se um fio invisível puxasse todos para um abismo de segredos e revelações. E ele seguiu o movimento, resistindo ao impulso de aprofundar ainda mais a ferida aberta. A sala estava prestes a desmoronar em um caos absoluto. Agora, isso não era apenas uma luta pessoal entre Mateus e Amanda. Tornou-se uma batalha onde aliados e inimigos se misturavam, fendas se formavam e as verdadeiras lealdades eram testadas. O futuro da empresa estava em jogo. Mas a verdade sobre o que realmente ocorreu ainda mantinha-se envolta em névoa. As perguntas ecoavam na mente de Mateus. Até onde isso iria? Quem estava realmente ao seu lado? Então, tudo virou um grande mistério, e a única certeza que restava era que a história estava longe de acabar. A sala estava em silêncio absoluto, um labirinto de emoções e olhares surpresos. Mateus e Amanda se encaravam, mas a tensão agora estava dilacerada entre os reveses do que cada um tinha enfrentado. João, o melhor amigo, estava ali, segurando-a. E então, no meio do caos, Sofia, a investidora, interveio. Isso não pode ficar assim, disse com a força de um furacão, chamando a atenção de todos. Alguém precisa pagar por isso. O olhar autoritário fez com que alguns se encolhessem um pouco. Aquilo era só a primeira camada de uma cebola cheia de segredos. Felipe, que estava ao fundo, começou a arranhar a cabeça. As palavras escapavam da sua boca em murmúrios nervosos, como se ele quisesse se fazer ouvir. Sofia, eu não sabia que era assim. A mentira estava apenas começando a sair do fundo da garganta dele, e Mateus, fraco novamente, viu a oportunidade de ouro. Felipe, você sabia de tudo isso? Você gravou os áudios, não foi? A pressão estava em cima, e ele não poderia perder esse momento. Felipe se virou, a testa suada.
Não, eu não fiz nada, mas eu... Mas antes que ele pudesse terminar, uma nova figura entrou abruptamente. Uma mulher de cabelos ruivos, com uma presença forte que rapidamente dominou a sala. Ao vê-la, os rostos se tornaram uma mistura de choque e reconhecimento. Mãe? Sussurrou Mateus, enquanto o mundo à sua volta parecia desabar. A mulher era sua mãe, desaparecida há anos, que todos pensavam que nunca mais voltaria. E ali estava ela, com seu olhar firme, como se tivesse vindo de um pesadelo. Mateus, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A tensão na sala mudou de intensidade. Em um segundo, o choque se transformou em confusão. Olhos arregalados se voltaram para Mateus. A última vez que ele ouviu a voz dela foi a última vez que a viu. Era como um eco de tristeza que nunca saiu de sua memória. Por que você está aqui agora? Questionou, sua voz embargada, repleta de dor e confusão. Porque eu sei a verdade sobre Amanda. E sobre você. As palavras dela cortaram como uma faca. Ela não é apenas uma diretora. Está ligada a você de uma forma que você nunca imaginou. O impacto da revelação reverberou pela sala, abrindo fissuras nos relacionamentos. Mateus engasgou com o próprio respirar. O olhar de Amanda, que antes era triunfante, agora tombou para um estado de vulnerabilidade. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, mas a confiança esvaindo de seu tom estava clara. Você nunca se feriu sozinha. Você sempre teve alguém do seu lado, continuou a mulher. Alguém que fazia parte da sua vida pessoal. A verdade sobre a sua carreira, as decisões, tudo isso está entrelaçado. Entraves que você nunca viu. As gravações que você pensava que eram apenas brincadeiras, na verdade, tinham a intenção de protegê-la. Mateus olhou para seus colegas, a incredulidade se espalhando como um veneno. O que isso significava? João olhou fixamente para a mãe dele. Você está dizendo que a conexão dela com ele é mais profunda? A sala ficou tensa, e a incerteza tomou conta. Fulano e Cicrano não faziam ideia de quem era quem ali, e os murmúrios tornaram-se um turbilhão de confusão. Mateus estava em um abismo, seus sentimentos se misturando à raiva, decepção e um toque de esperança. Quem está dizendo a verdade agora? Ele pensou, e o nó na garganta aumentou. A sala estava prestes a explodir. O círculo de aliados estava se tornando uma rede de traições, e tudo parecia estar girando em um vórtice de complexidade. As revelações não paravam de se desdobrar, e o que parecia uma luta pessoal se transformava em um enredo cheio de mentiras e alianças ocultas. O futuro da empresa estava mais problemático do que nunca, e ninguém sabia em quem confiar. Justo quando a tensão parecia atingir um ápice insuportável, um barulho ecoou. Era a sirene de um carro de polícia se aproximando. O que estava por vir? A chamada do oficial de justiça tinha sido apenas o início de algo muito maior. O silêncio reinou por um breve momento, deixando todos em suspense absoluto. Que mistérios mais estavam prestes a ser revelados? A sala estava em um silêncio absoluto, um labirinto de emoções e olhares surpresos. Mateus e Amanda se encaravam, mas a tensão agora estava dilacerada entre os reveses do que cada um tinha enfrentado. João, o melhor amigo, estava ali, segurando a última peça do quebra-cabeça escandaloso. O vídeo rolava na tela, expondo Amanda de um jeito que ninguém esperava. E então, no meio do caos, Sofia, a investidora, interveio. Isso não pode ficar assim, disse com a força de um furacão, chamando a atenção de todos. Alguém precisa pagar por isso. O olhar autoritário fez com que alguns se encolhessem um pouco. Aquilo era só a primeira camada de uma cebola cheia de segredos. Felipe, que estava ao fundo, começou a arranhar a cabeça. As palavras escapavam da sua boca em murmúrios nervosos, como se ele quisesse se fazer ouvir.
Sofia, eu não sabia que era assim. A mentira estava apenas começando a sair do fundo da garganta dele, e Mateus, fraco novamente, viu a oportunidade de ouro. Felipe, você sabia de tudo isso? Você gravou os áudios, não foi? A pressão estava em cima, e ele não poderia perder esse momento. Felipe se virou, a testa suada. Não, eu não fiz nada, mas... Mas antes que ele pudesse terminar, uma nova figura entrou abruptamente. Uma mulher de cabelos ruivos, com uma presença forte que rapidamente dominou a sala. Ao vê-la, os rostos se tornaram uma mistura de choque e reconhecimento. Mãe? Sussurrou Mateus, enquanto o mundo à sua volta parecia desabar. A mulher era sua mãe, desaparecida há anos, que todos pensavam que nunca mais voltaria. E ali estava ela, com seu olhar firme, como se tivesse vindo de um pesadelo. Mateus, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A tensão na sala mudou de intensidade. Em um segundo, o choque se transformou em confusão. Olhos arregalados se voltaram para Mateus. A última vez que ele ouviu a voz dela foi a última vez que a viu. Por que você está aqui agora? Questionou. Sua voz embargada, repleta de dor e confusão. Porque eu sei a verdade sobre Amanda. E sobre você. As palavras dela cortaram como uma faca. Ela não é apenas uma diretora. Está ligada a você de uma forma que você nunca imaginou. O impacto da revelação reverberou pela sala, abrindo fissuras nos relacionamentos. Mateus engasgou com o próprio respirar. O olhar de Amanda, que antes era triunfante, agora tombou para um estado de vulnerabilidade. O que você quer dizer com isso? Ela questionou. Mas a confiança esvaindo de seu tom estava clara. Você nunca se feriu sozinha. Você sempre teve alguém do seu lado. Continuou a mulher. Alguém que fazia parte da sua vida pessoal. A verdade sobre a sua carreira, as decisões, tudo isso está entrelaçado. Entraves que você nunca viu. As gravações que você pensava que eram apenas brincadeiras, na verdade tinham a intenção de protegê-la. Mateus olhou para seus colegas, a incredulidade se espalhando como um veneno. O que isso significava? João olhou fixamente para a mãe dele. Você está dizendo que a conexão dela com ele é mais profunda? A sala ficou tensa, e a incerteza tomou conta. Fulano e Cicrano não faziam ideia de quem era quem ali, e os murmúrios tornaram-se um turbilhão de confusão. Mateus estava em um abismo, seus sentimentos se misturando à raiva, decepção e um toque de esperança. Quem está dizendo a verdade agora? Ele pensou, e o nó na garganta aumentou. A sala estava prestes a explodir. Justo quando a tensão parecia atingir um ápice insuportável, o alarmante som de sirenes de polícia ecoou ainda mais. Mateus parou. O que estava por vir? As palavras da mãe repercutiam em sua cabeça como um eco incessante. A porta da sala se abriu, e uma luz ofuscante invadiu o espaço, revelando uma equipe de policiais armados. Todos se afastem. Estamos aqui para prender a diretora Amanda Vieira por conspiração e assédio. A voz grave de um dos oficiais soava como um trovão, cortando através da tensão. A sala encheu-se de gritos e murmúrios. Mateus olhou para Amanda, cujos olhos arregalados demonstravam pânico absoluto. Mas eu não fiz nada, ela implorou. Mas a firmeza dos policiais a isolava. A verdade já está exposta. Você não pode escapar agora. A mãe de Mateus ficou parada, observando, enquanto os oficiais se moviam. Nas paredes da sala, o eco da tensão se intensificou, e Mateus sentiu seu coração disparar. O que isso significava para ele? Para ela? Então, como se uma cortina levantasse, a cena começou a se desdobrar em um emaranhado de revelações. Amanda fez um gesto desesperado. Apontando para Mateus, você não entende, ele está por trás disso. Foi ele quem me atacou.
O choque nas expressões ao redor cresceu, e alguns até se afastaram do que parecia uma tempestade em potencial. Mateus ficou paralisado. O quê? Como assim? Ele queria gritar, mas as palavras eram difíceis de encontrar. Ele nunca viu isso vindo. A mãe dele fechou os olhos, parecendo pesar o que acabava de ouvir. Ele não pode ser um traidor. Não pode ser, murmurou. E nesse momento, tudo pareceu colidir. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. O que estava acontecendo? Com a sirene ressoando pelo corredor e as sombras do passado retornando, a sala estava prestes a ser consumida por uma onda de segredos e traições. O futuro de todos ali dependia daquela verdade. E dependendo do que estava prestes a acontecer, o jogo estava longe de acabar. A sala estava em um silêncio absoluto, um labirinto de emoções e olhares surpresos. Mateus e Amanda se encaravam, mas a tensão agora estava dilacerada entre os reveses do que cada um tinha enfrentado. João, o melhor amigo, segurava a última peça do quebra-cabeça escandaloso. O vídeo rolava na tela, expondo Amanda de um jeito que ninguém esperava. Então aconteceu. Um rugido ensurdecedor cortou a atmosfera tensa da sala. A porta explodiu, e do lado de fora, um grupo de homens armados invadiu o ambiente, criando um ápice de pânico que se espalhou como fogo. Uniformes pretos, máscaras nas faces e armas em punho, todos no chão. Agora, um dos homens gritou, sua voz fazendo ecoar uma ordem brutal. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, outras paralisadas de medo. Mateus ficou paralisado, os olhos fixos no que estava acontecendo. Amanda se encolheu, o rosto branco como a parede atrás dela. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a voz trêmula. Então, do meio da confusão, um dos homens caminhou até Mateus, parando bem na sua frente. O olhar penetrante através da máscara fez seu coração acelerar. Você, CEO, levante-se! A força do pedido o retirou da sua paralisia. Ele se levantou lentamente, a mente girando com perguntas. O que aqueles homens queriam? Por que agora? Você vai nos ajudar a encontrar o que precisamos, o homem disse, apontando uma arma para ele. Mateus percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele, a sala cheia de apreensão, mas também de expectativa. Ele queria protestar, mas as palavras não saíam. A situação era absurda. Tudo o que ele temia se desenrolava ali. Mas o que vocês estão procurando? Mateus finalmente conseguiu perguntar, a voz tensa e tremendo. O homem sorriu, o gesto escondido pela máscara. Você sabe do que falamos. É hora de você revelar o que sabe sobre a diretora Amanda. Nesse instante, Mateus percebeu. A conexão que sua mãe mencionou, a ficha que não caiu, agora fazia sentido. Amanda não era apenas uma diretora. Algo a unia ao mundo obscuro em que aqueles homens pareciam estar envolvidos. O passado que ele não conhecia a tornava um alvo, e ele era a chave. Quem é você? O que você quer? Mateus forçou as palavras, o coração martelando no peito. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Você vai saber tudo em breve, mas primeiro precisa entender o que Amanda realmente fez. Ela tem uma conexão muito maior do que você imagina, e nós não vamos permitir que isso continue. A sala estremeceu com a tensão. Mateus olhou para Amanda, que estava paralisada, fazendo um esforço para compreender a gravidade da situação. Amanda, o que você sabe deles? Ele questionou, a voz cheia de incredulidade. O olhar dela, antes de superioridade, agora era um poço de incertezas e medo. Ela sorriu, mas era uma expressão vazia. Você não sabe o que está dizendo. Não pode acreditar. Tentou se justificar, mas as palavras dela soaram fracas, como um edifício em colapso.
Então, antes que alguém pudesse reagir, o homem armado apontou a arma novamente. Chega de jogos. Se você não cooperar, as coisas ficarão muito feias para todos aqui. A sala segurava a respiração. Cada um sentia o peso das consequências pendurando no ar. O desespero tomou conta de Mateus. O que ele deveria fazer? Como ele poderia proteger todos? E principalmente, como proteger a si mesmo? E então, na mesma fração de segundo, um som ensurdecedor ecoou. Um estrondo que fez o chão tremer. A porta principal da sala foi arrombada. Um grupo da SWAT, com equipamentos completos, entrou em cena. Olhos olharam em direção àqueles homens. Um dos policiais gritou: "Desçam as armas! É uma operação armada!" O caos se instalou novamente. Gritos, tiros, confusão. Mateus estava no centro da tempestade. O pavor se transformando em ação. Ele mal conseguia acompanhar o que acontecia ao seu redor. O destino deles estava pendurado por um fio. Mas havia uma verdade ainda mais profunda se desenrolando naquele caos. Ele sentia que a história estava longe de ser apenas sobre Amanda. Uma conexão mais profunda estava surgindo, colocando a própria existência de Mateus em jogo. O que era essa relação sinistra que havia unido seus destinos? Revelações estavam por vir, segredos não ditos, e o futuro de muitos estava em jogo. O que viria a seguir? Era impossível saber, mas a percepção de que tudo estava prestes a mudar era inegável. O caos na sala tomou proporções épicas. O som dos gritos se misturava ao barulho pesado dos policiais adentrando espaço. Mateus sentia seu coração disparar, batendo como um tambor frenético. A adrenalina estava lá, mas sua mente girava em um furacão de incertezas. Ele não sabia se deveria se preocupar com Amanda, com João ou com os homens armados que dominavam a cena. As perguntas fervilhavam em sua mente. Qual era a verdade? E até onde chegaria a conexão dela com aqueles homens? "Amanda, o que você sabe deles?" Ele disparou, sua voz rasgada pela angústia. Mas ela não respondeu. A expressão de Amanda se distorceu num misto de medo e raiva, como se ela estivesse presa em suas próprias teias. Ele esperava uma explicação, algo que tornasse o caos mais compreensível. Mas tudo o que ela fez foi olhar para os homens armados, como se esperasse que eles resolvessem a situação. "Você não entende!" Amanda gritou, e então um tiro ecoou, cortando sua fala. Um dos policiais havia disparado sem hesitar. A bala não acertou ninguém, mas a pressão no ambiente aumentou. O pânico era palpável. Mateus viu uma colega se jogar ao chão, cobrindo a cabeça com as mãos, enquanto outro funcionário começava a gemer, ferido pelo impacto emocional do que estavam presenciando. A cena que antes era um pesadelo agora se tornava um massacre. Um relâmpago cruzou a mente de Mateus. Uma percepção brutal emergia. "Amanda, você está envolvida com eles, não tá? O que eles querem de você?" O mundo ao redor parecia desacelerar. Ele via o rosto dela se transformar. Eu não sou eu quem eles querem." A voz dela começou a tremer, as palavras parecendo escapar como fumaça entre seus dedos. Mas antes que a verdade pudesse se desenrolar, um barulho alto cortou o ar novamente. Era outra explosão. Um dos homens armados estava se afastando, levando a atenção dos policiais para perto da porta. No misto de desespero, Mateus sentiu esperança, um tênue vislumbre de chance. Ele poderia fazer algo, qualquer coisa. "João!" gritou tentando alcançar seu amigo. Mas nesse momento, algo muito mais surpreendente aconteceu. A figura de Sofia emergiu novamente da confusão. "A situação não está sob controle, e isso vai custar vidas." Ela gritou, sua voz firme, cortando a tensão como uma lâmina. "Quem é você para nos dar ordens?" Um dos homens respondeu. O desprezo na voz era evidente. Mas antes que a resposta se formasse,
A cena virou completamente de cabeça para baixo. Um tiro ecoou um pouco mais forte, mas não foi um tiro disparado por um dos policiais ou pelos invasores. Mateus olhou para Sofia, que agora ajoelhou-se, o olhar fixo no chão, como se estivesse em transe. E então ele viu o brilho de um objeto nas mãos dela, um dispositivo, um detonador? Ele não queria acreditar. Sofia, não! O que você está fazendo? Gritou, mas suas palavras pareciam perdidas no ar. Isso tudo termina aqui e agora, ela vociferou. O ambiente inteiro parecia hesitar. As vozes se calaram. O que ela estava realmente planejando? A explosão foi ensurdecedora, não de um disparo, mas da verdade se libertando. O mundo ao redor de Mateus deslizou para um filme de terror. O chão sob seus pés parecia tremer. A verdade sobre Amanda, sobre os homens armados, tudo isso agora estava entrelaçado de uma maneira que Mateus nunca conseguiria entender. Ele olhou em volta, procurando por João, buscando uma confirmação, um sinal de que tudo isso não era real. E com isso, um grito cortante ecoou. Uma imagem que ele não poderia esquecer. Mateus! Foi a voz da mãe dele. Em um instante, a cena se transformou em um turbilhão. Ele estava cercado não apenas por inimigos, mas por segredos que o prendiam em uma teia de desgraças que nunca imaginou. Todos precisam pagar. A frase de Sofia reverberou na sala, como um som de uma campainha distante. E então, tudo se apagou. A sala, que antes estava cheia de caos e gritos, tornou-se uma ilha de silêncio. Mateus não conseguia compreender o que vinha a seguir. A batalha apenas começara, mas as linhas estavam muito mais tortuosas do que ele poderia prever. O futuro, agora mais do que nunca, flutuava em um mar de incertezas. A sala estava em um silêncio absoluto, um labirinto de emoções e olhares surpresos. Mateus e Amanda se encaravam, mas a tensão agora estava dilacerada entre os reveses do que cada um tinha enfrentado. João, o melhor amigo, segurava a última peça do quebra-cabeça escandaloso. O vídeo rolava na tela, expondo Amanda de um jeito que ninguém esperava. E então, aconteceu. Um rugido ensurdecedor cortou a atmosfera intensa da sala. A porta explodiu, e do lado de fora, um grupo de homens armados invadiu o espaço, criando um ápice de pânico que se espalhou como fogo. Uniformes pretos, máscaras nas faces e armas em punho. Todos no chão, agora! Um dos homens gritou, sua voz impondo instantaneamente a ordem brutal. As pessoas gritaram. Algumas se jogaram ao chão, outras paralisadas de medo. Mateus ficou paralisado, os olhos fixos no que estava acontecendo. Amanda se encolheu, o rosto branco como a parede atrás dela. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a voz trêmula. Então, do meio da confusão, um dos homens caminhou até Mateus, parando bem na sua frente. O olhar penetrante através da máscara fez seu coração acelerar. Você, CEO! Levante-se! A força do pedido o retirou da sua paralisia. Ele se levantou lentamente, a mente girando com perguntas. O que aqueles homens queriam? Por que agora? Você vai nos ajudar a encontrar o que precisamos, o homem disse, apontando uma arma para ele. Mateus percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele, a sala cheia de apreensão, mas também de expectativa. Ele queria protestar, mas as palavras não saíam. A situação era absurda. Tudo o que ele temia se desenrolava ali. Mas o que vocês estão procurando? Mateus finalmente conseguiu perguntar, a voz tensa e tremendo. O homem sorriu, o gesto escondido pela máscara. Você sabe do que falamos. É hora de você revelar o que sabe sobre a diretora Amanda. Nesse instante, Mateus entendeu. A conexão que sua mãe mencionou, a ficha que não caiu, agora fazia sentido. Amanda não era apenas uma diretora. Algo a unia ao mundo obscuro em que aqueles homens estavam envolvidos. O passado que ele não conhecia a tornava um alvo. E ele era a chave.
Quem é você? O que você quer? Mateus forçou as palavras, o coração martelando no peito. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Você vai saber tudo em breve, mas primeiro precisa entender o que Amanda realmente fez. Ela tem uma conexão muito maior do que você imagina, e nós não vamos permitir que isso continue. A sala estremeceu com a tensão. Mateus olhou para Amanda, que estava paralisada, fazendo um esforço para compreender a gravidade da situação. Amanda, o que você sabe deles? Ele questionou, a voz cheia de incredulidade. O olhar dela, antes de superioridade, agora era um poço de incertezas e medo. Ela sorriu, mas era uma expressão vazia. Você não sabe o que está dizendo. Não pode acreditar. Tentou se justificar, mas as palavras dela soaram fracas, como um edifício em colapso. Então, antes que a verdade pudesse se desenrolar, um barulho alto cortou o ar novamente. Era outra explosão. Um dos homens armados estava se afastando, levando a atenção dos policiais para perto da porta. No misto de desespero, Mateus sentiu esperança, um tênue vislumbre de chance. Ele poderia fazer algo, qualquer coisa. João, gritou, tentando alcançar seu amigo. Mas nesse momento, algo muito mais surpreendente aconteceu. A figura de Sofia emergiu novamente da confusão. A situação não está sob controle e isso vai custar vidas, ela gritou, sua voz firme, cortando a tensão como uma lâmina. Quem é você para nos dar ordens? Um dos homens respondeu. O desprezo na voz era evidente. Mas antes que a resposta se formasse, a cena virou completamente de cabeça para baixo. Um tiro ecoou, mas não foi um tiro disparado por um dos policiais ou pelos invasores. Mateus olhou para Sofia, que agora ajoelhou-se, o olhar fixo no chão, como se estivesse em transe. E então ele viu o brilho de um objeto nas mãos dela, um dispositivo. Um detonador? Ele não queria acreditar. Sofia, não! O que você está fazendo? Gritou, mas suas palavras pareciam perdidas no ar. Isso tudo termina aqui e agora, ela vociferou. O ambiente inteiro parecia hesitar. As vozes se calaram. O que ela estava realmente planejando? A explosão foi ensurdecedora, e não o que todos esperavam. O chão sob seus pés tremeu. O estilhaço de uma parede se espalhou pelo ar, e um sorriso creepy surgiu no rosto de Amanda. Você finalmente caiu na armadilha, Mateus. Você é apenas uma peça na minha jogada. E eu sou a rainha. Surpreendido, Mateus sentiu o mundo cair ao seu redor. O quê? O que Amanda estava dizendo? A sala girou. Sua cabeça doía com a confusão. A revelação de Amanda era um golpe no estômago. Ele havia confiado nela, acreditando que lutava ao seu lado. Mas agora, tudo se tornava claro. Você e aqueles homens, tudo fazia parte do plano? Mateus não conseguia acreditar. Uma traição mais profunda do que qualquer uma que ele poderia imaginar. Amanda riu, uma risada fria e cruel. Sim, querido, eu fui a diretora e a vilã. E agora? Agora eu sou livre. Enquanto a poeira da explosão dançava no ar e as vozes dos policiais e gritos começavam a ecoar novamente, Mateus sentiu um frio na barriga. O verdadeiro jogo estava apenas começando. E a linha entre amigos e inimigos se tornava obscura. Ele percebeu que não tinha ideia do que estava por vir, mas sabia que precisava agir. E rápido. O eco da explosão ainda reverberava pela sala, como um último suspiro de uma batalha que apenas começava. Mateus prestou atenção em cada detalhe, o cheiro de fumaça, os rostos aterrorizados de seus colegas e especialmente a expressão de Amanda. Ela estava em choque, mas havia algo mais em seu olhar, uma centelha de desespero que cruzava o abismo que haviam construído entre eles. Você não pode fazer isso, Sofia, Mateus gritou, à medida que a realidade do que estava por vir se instalava. A gente não precisa disso.
Mas Sofia, com os olhos fixos no chão, onde o detonador ainda brilhava, parecia distante. É a única solução antes que tudo se torne um caos irreversível. Sua voz estava carregada de uma resolução que surpreendia a todos. Enquanto isso, o homem mascarado que havia ameaçado Mateus encontrou coragem para avançar, mas logo foi barrado por um grupo de policiais, que surgiram com força total. O brilho das armas e a luz das lanternas ofuscavam os olhos de Kenhace. Vocês fizeram parte disso juntos, não é? A acusação era uma adaga, e ele mal podia controlar a raiva e a decepção. Amanda se encolheu, mas sua defesa veio como um grito perdido. Não sou eu! Você não entende a complexidade. Não se trata só de mim ou de você. Mas suas palavras se perderam. Ela estava sem público agora. Todos na sala estavam concentrados na verdadeira luta que se desenrolava. Então, do fundo da sala, João finalmente se manifestou. Mateus, precisamos sair daqui. Eles estão armando algo maior do que podemos imaginar. A urgência nos olhos dele despertou Mateus. Era verdade. A situação havia escalado para um nível que ele nunca poderia ter previsto. Mas a Sofia? Mateus hesitou. A ideia de deixá-la para trás, incapaz de reverter o mal-entendido, era agoniante. Ela fez a escolha dela, Mateus. Precisamos ir. João gritou, puxando para trás. No calor do momento, Mateus percebeu algo que escapava de seus sentidos. Havia um plano em ação que ele não conseguia enxergar completamente. As vozes tornaram-se um murmúrio distante, uma cacofonia de influência e poder. Com os policiais prendendo os homens armados, as consequências começaram a se desdobrar. Cada um estava à mercê de suas escolhas. As luzes da sala refletiam no sujado chão, e Mateus sabia que o passado o perseguiria, independentemente de qual decisão tomasse agora. Mas ele não podia se permitir ser tragado por aquele tornado de incertezas. Ainda há tempo de fazer a coisa certa, Amanda, ele disse. Conte a verdade. E quem está por trás disso? Com os olhos marejados, Amanda olhou para Mateus. Você não entende. O que eu fiz era para proteger as nossas vidas. O que você não vê é que há um jogo muito maior em ação aqui. Mateus sentiu um nó se formando na garganta. Cada palavra dela era um eco de um passado que não poderia ser desfeito. Ele não sabia se deveria acreditar nela, mas a respiração dele começou a ficar mais pesada. O que precederia essa nova etapa da luta? Mas então surgiu uma sirene lacerante, cortando através do ar como uma lâmina. Era só o começo. Os policiais, em uma ação coordenada, revelaram documentos e gravações que desnudavam todo um esquema. Um eco de segredos era liberado, e com isso a sala foi tomada por um novo tipo de tensão. Mateus observou Amanda ser levada. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Eram tantas verdades, tantas mentiras, e no fundo, ele só queria entender. As perguntas se acumulavam como nuvens prestes a desabar. Sofia, com seu destino incerto, era uma peça-chave em um tabuleiro que ele ainda não era capaz de decifrar. Com todos olhando de maneira atenta, ele percebeu que o que quer que viesse agora não seria apenas um final, mas o início de uma nova era de confrontos e verdades pendentes. Ele se questionou: o que mais estava por vir? E qual seria seu papel nesse jogo? E então, na sala que havia se tornado um campo de batalha, um silêncio chocante cobriu todos. Os desdobramentos desperdiçados, as alianças intermináveis. A história, em toda a sua complexidade, ainda tinha muito a revelar. E se você quer acompanhar cada reviravolta desta história eletrizante, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas narrativas exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que você não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês acharam. Sua participação é obrigatória. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A história está longe de acabar.